participação. Bom, obrigado então a todos por participarem, né? Uma boa tarde. E para quem não me conhece, meu nome é Leonardo Fazio e eu atuo como especialista em camadas de conversão de pré-tratamento para pintura no geral e para deformação a frio. E hoje o nosso papo vai ser sobre a tecnologia de pré-tratamento utilizado nos automóveis em si. Então, vamos lá. Bom, são inúmeros os processos de camada de conversão que são utilizados na indústria automotiva. Grande parte das peças metálicas de um automóvel sofre algum tipo desses processos, ou na sua fabricação, ou na proteção contra a corrosão. As rodas são pintadas, portanto, passam por um processo de pré-tratamento. A carroceria é construída em aço galvanizado, e até mesmo a chave de ignição do automóvel, né, ela tem em sua parte metálica uma camada de conversão. Alguns componentes, como por exemplo alguns tipos de parafusos, sofrem dois processos de aplicação de camada de conversão. Primeiro no seu processo de produção, onde eles são estampados e necessitam de uma camada de conversão que auxilie na conformação, e outro na proteção contra a corrosão, né, sendo posteriormente zincados. Já que nós estamos falando de parafusos, eu queria colocar uma curiosidade para a gente iniciar, né? Em média, são utilizados 3.000 parafusos para montagem de um automóvel. E por esse dado dá para ter uma ideia, né, como é ampla e grande a utilização das camadas de conversão dentro da indústria do automóvel. Direcionando então a nossa conversa para a minha área de especialidade, que são as camadas de conversão para finalidade de pré-pintura e deformação a frio, são inúmeros os componentes do automóvel que contam com esse tipo de processo. Por exemplo, as armações dos bancos são pintadas, os corpos dos amortecedores e molas são trefilados e posteriormente são pintados, né, compondo aí o sistema de suspensão. Os fios de armação dos pneus, que também passam pelo processo de trefila, na maioria dos casos, rodas de alumínio e aço, que ambos são pintados, né? Contamos com fosfatos especiais para adesão metal-borracha, né, que compõe o sistema de antivibração e ruído, e o motor, que conta com uma série de camadas de conversão para diversas finalidades, que vai desde de proteção anti-atrito e lubrificação, né, camadas que auxiliam no torque dos fixadores do motor, né, limpeza e proteção contra a corrosão. E além dos já citados, né, nós podemos encontrar camadas de conversão, por exemplo, no eixo cardan, no sistema de produção e na pré-pintura, no sistema de arrefecimento e ar-condicionado com peças, né, que contam com peças de alumínio Zamac, que são simplesmente passivadas ou pintadas, sistema de transmissão, câmbio, né, e por aí vai. Bom, a gente poderia passar horas aqui para tentar enumerar todas essas camadas de conversão que são utilizadas na fabricação do automóvel, mas como o nosso tempo é curto, né, eu gostaria de dar ênfase para as camadas de conversão que são mais exigidas quando o quesito é proteção contra a corrosão, né, na pré-pintura, que são os processos que são utilizados para a proteção da carroceria do automóvel. Bom, essas camadas de conversão, elas não funcionam sozinhas. Elas fazem parte do que eu gosto de chamar de um sistema de proteção contra a corrosão. Afinal, um sistema automotivo, né, é um conjunto de componentes que trabalham juntos para uma dada finalidade. E para a proteção contra a corrosão não é diferente, são necessárias várias etapas para a gente chegar nesse objetivo, que é proteger contra a corrosão. Bom, esse sistema de proteção contra a corrosão ainda se inicia com a galvanização da chapa na usina, né, do qual o automóvel é confeccionado, seguido de um pré-tratamento, que é o foco da nossa conversa, pintura e-coat e camadas subsequentes até o verniz. E todos esses componentes, eles formam uma barreira de proteção contra a corrosão que pode chegar próximo dos 200 microns. Como eu disse, esse sistema de proteção contra a corrosão é um dos mais exigidos do mercado de pré-pintura no geral, pois, afinal, são oferecidos, em média, 5 anos de garantia na pintura dos automóveis.
automóveis. E para que essa garantia seja possível, cada montadora conta com o seu próprio conjunto de normas, né? Contendo especificações e testes rígidos, que é para realmente colocar à prova todo esse sistema de proteção contra a corrosão. Apesar de inúmeras as normas, né, eu posso citar alguns pontos em comum entre todas elas, que primeiro são as altíssimas exigências de proteção contra a corrosão, e segundo que essas normas são baseadas em testes de corrosão acelerados já consagrados. Bom, os testes que eu vou mencionar nesse slide aqui, com certeza são de conhecimento de praticamente todos que estão nos acompanhando, né? Então eu não vou, como o nosso tempo é curto, eu não vou entrar no mérito individual de cada um. Bom, todos eles têm a função de criar circunstâncias propícias para a aceleração da corrosão, né? Cada qual com a sua característica, colocando à prova todo esse sistema, como eu já citei. Somente como exemplificando um deles, né, para corpos de prova com ruptura no filme de tinta, onde se pode avaliar a camada de conversão aplicada, né, as especificações de exposição para névoa salina podem variar entre 900 e 1.400 horas. Né, realmente é um fogo para esse sistema de proteção contra a corrosão. E no final, toda essa exigência, né, além da garantia oferecida pelas montadoras, são para que nós não vejamos mais imagens como essa, de um automóvel completamente deteriorado pela corrosão. Bom, então vamos iniciar, né, o assunto para o nosso foco e falar sobre as camadas de conversão. Bom, a conversão de uma superfície metálica é um processo que ocorre através de reações eletroquímicas, induzidas por uma corrente elétrica ou não, com o objetivo de transformar essa superfície em um sal, base ou hidróxido desse próprio metal, ou em sais e óxidos de íons presentes no banho de conversão, que são o caso das camadas aplicadas para finalidade de pré-pintura. Indo para um breve histórico, a notícia que se tem de um material metálico, né, a primeira notícia de um material metálico que foi preservado por uma camada de conversão foi a de utensílios ferrosos datados de 17 séculos atrás, provenientes de um forte romano na Alemanha. Em 1869 nós temos o registro da primeira patente de um processo de camada de conversão. Em 1906, o registro da primeira aplicação comercial de um processo de fosfatização. E, por fim, um evento que foi o grande responsável pela popularização da utilização das camadas de conversão com finalidade para a pintura, que foi a Segunda Guerra Mundial, que, por se tratar de um período de grande escassez de recursos, foi colocada em questão a importância do aumento da vida útil, tanto nos veículos como nos utensílios fabricados em aço de forma geral. Bom, essas camadas de conversão aplicadas para a pré-pintura, né, elas têm basicamente duas funções. A primeira é promover aderência para o filme de tinta, e a segunda é promover uma barreira entre os agentes oxidantes que existem no meio, né, no meio em que esse substrato está, e o próprio substrato, impedindo que, no caso de uma ruptura no filme de tinta, que o processo de corrosão migre por baixo da tinta. Bom, se a gente lembrar que a corrosão é proveniente de uma reação eletroquímica, portanto, ela está associada a uma corrente elétrica. E essa corrente, ela é caracterizada por uma condução no meio, seguida de uma condução eletrônica no metal, onde ocorre a transferência de cargas nessa interface, né, entre o metal e o meio. Então, qualquer fator que diminua a intensidade dessa corrente elétrica vai diminuir a intensidade da corrosão. No caso do substrato pintado, né, que venha a ter uma ruptura nesse filme de tinta, a corrosão ela vai ser menos intensa com uma camada de presença de caráter isolante, que é o caso das nossas camadas aplicadas na pré-pintura. Bom, exemplificando então, na prática, a minha explicação, nós temos aqui um resultado primeiro, né, um resultado desejado, onde a camada de conversão cumpriu o seu papel, e segundo, um resultado insatisfatório, indesejado, onde houve migração da corrosão por baixo do filme, né, por baixo do revestimento, a partir do corte, causando o desplacamento do filme de tinta. Bom, já que a gente viu a importância dessas camadas, né, um breve histórico sobre elas,
vamos nos aprofundar um pouco mais e falar acho que o processo que é mais utilizado dentro das montadoras, que é o fosfato tricatiônico. Bom, visando aumentar a durabilidade do automóvel, né, algumas ações foram adotadas para aumentar o poder de corrosão contra a corrosão. E entre essas ações, né, a inclusão da utilização de aço galvanizado e pintura e-coat. Mas a implantação desses fatores trouxe alguns desafios para o pessoal, que eram os especialistas de proteção de camada de conversão da época. Na fosfatização convencional, até então somente realizada em cima de aço carbono, né, a camada obtida é composta por dois minerais, o primeiro a opeíta e o segundo a fosfofilita. E o balanço entre esses dois minerais é o que proporciona a proteção contra a corrosão. Com a utilização de aço galvanizado, com a sua superfície 100% em zinco, nós não tínhamos mais a formação da fosfofilita, que depende do ferro proveniente do aço para se formar, né? E somente a opeíta não daria conta das altas exigências de proteção. Bom, após muita pesquisa, né, foi então desenvolvido um fosfatizante que continha íons de níquel e manganês, que resultou na formação de um novo composto, né? Esse novo composto ele utiliza os novos íons incorporados ao fosfatizante para formar a camada. E esse novo mineral foi batizado de fosfofilita modificada. Essa nova camada, além de atender às necessidades de proteção contra a corrosão, também apresentou uma cristalização mais refinada e coesa, que é ideal como promotor de aderência para a camada de tinta. Bom, já no caso da pintura e-coat, outro problema foi verificado, né, para os tratamentos de fosfato de zinco convencionais. Durante o processo de pintura, processo e-coat, a corrente elétrica aplicada gera uma elevação na interface metálica, né? Essa elevação são de valores acima de 12. E com esse pH alcalino, se dissolvia a camada formada, né, com grande perda de massa de fosfato que comprometia, então, a proteção contra a corrosão. E com essa nova camada obtida através do fosfato tricatiônico, o novo mineral do qual a camada é composta teve uma melhora drástica na sua solubilidade em meio alcalino, uma mínima perda de massa de fosfato. E, nesse caso, o manganês tem maior importância, né, na solução desse problema, por ser um metal mais duro e resistente. E com a solução desses problemas, né, que eu acabei de citar, surgia o famoso fosfato tricatiônico. Bom, pessoal, essa apresentação ela vai ser disponibilizada pelos organizadores aqui do nosso evento aqui, e também eu vou postar ela no meu perfil no LinkedIn. Quem tiver interesse em saber mais sobre essas influências dos íons de níquel e manganês dentro do fosfato tricatiônico, por favor, eu vou deixar o link aqui abaixo, quem tiver interesse, foi sobre um artigo que eu escrevi sobre esse assunto. Bom, retomando o nosso assunto, né? Para a obtenção dessas camadas de fosfato tricatiônico, a gente tem o seguinte mecanismo de reação. A solução fosfatizante ela é composta por fosfatos primários ou de ácidos, ácido fosfórico livre e oxidantes. Quando imergimos o substrato nessa solução, a primeira etapa de reação é o ataque ácido ao substrato, né, dissolvendo a superfície e liberando hidrogênio. E devido a esse consumo ácido pela dissolução anódica do substrato, cria-se uma zona de difusão, onde há uma elevação do pH na interface metal e solução. Com esse pH mais elevado, mais alto na zona de difusão, né, a solubilidade do fosfato metálico diminui, ocorrendo a precipitação do fosfato da solução sobre o substrato. Por ser um fenômeno eletroquímico, dá para a gente tentar explicar também da seguinte forma, que com a dissolução do substrato pela ação ácida e a liberação de hidrogênio no micronodo, ocorre uma hidrólise, precipitando o fosfato insolúvel sobre o microcátodo, tá bom? Formando assim a camada de fosfato.
Somente pontuando mais uma vez, as reações envolvidas nesse processo, esse mecanismo de reação, são muito mais complexas do que esse breve resumo que eu acabei de fazer. Então, quem tiver interesse nessas reações de forma mais ampla e completa, né, eu deixo novamente o link aqui de um artigo que eu escrevi sobre esse tema. Bom, a camada obtida deve ter uma coloração cinza-chumbo, deve recobrir 100% do substrato, e o peso de camada costuma variar entre 1,5 e 3,5 gramas por metro quadrado. Observando com o auxílio do microscópio de varredura eletrônica, né, a camada de fosfato deve estar fechada, né, ou seja, não deve expor o substrato metálico, e deve ter cristais de fosfato entre 2 e 14 microns para promover aderência ao revestimento posterior. E para vocês terem uma visão melhor de como todo esse processo ocorre dentro da montadora, né, para quem nunca viu, para quem já viu, para quem quer ver de novo, eu gostaria de mostrar um pouquinho de como a mágica acontece dentro das montadoras. Bonito, né, gente? Bom, nem todos os processos são tão acrobáticos como esse, né? Sobe, roda, mas deu para ter uma ideia de como acontece. Só dando os devidos créditos, esse vídeo ele foi editado por mim, mas as imagens foram retiradas de um canal no YouTube chamado VAP, que é WAP, onde eles mostram nos seus vídeos diversos processos relacionados à indústria de forma geral. Bom, retomando o nosso assunto, então, vamos falar então um pouquinho sobre essa tecnologia que é relativamente nova, né, que é a tecnologia de camada de conversão para pré-pintura, né, os passivadores nanotecnológicos. Bom, no início dos anos 90, alguns estudos mostraram a toxicidade de alguns elementos químicos e o risco ocupacional que os operadores dos processos químicos estavam expostos. O níquel, por exemplo, foi classificado como um composto altamente carcinogênico, e a gente acabou de verificar a importância desse elemento para os processos de fosfatização, que até então, né, eram os únicos disponíveis. Outra grande preocupação, o meio ambiente, né? Os processos de fosfatização, infelizmente, geram muitos resíduos e muitos efluentes contendo metais pesados, com altos custos para tratamento e destinação desses resíduos. Visando, então, sanar os problemas com o meio ambiente e saúde ocupacional dos, então, processos até então disponíveis, né,
Foi desenvolvida uma camada de conversão com a finalidade de proteção contra a corrosão na pré-pintura, né, à base de zircônio. Essa camada mostrou resultados muito satisfatórios para as altas exigências de proteção contra a corrosão, gerou menos resíduos resultantes da sua reação de formação e era isenta de metais pesados, né? É isenta de metais pesados. E no decorrer desse desenvolvimento, ficou constatado que a espessura dessa nova camada obtida através desses novos processos tinha dimensões nanométricas. Portanto, essa nova tecnologia se enquadrava nos parâmetros para ser referida como uma nanotecnologia. Somente pontuando, nanotecnologia é a manipulação da matéria em escala nanométrica. Pessoal, existem no mercado atualmente outras tecnologias que são nanotecnologias, que são a base de outros compostos, mas eu vou deixar para comentar esse assunto, né, sobre essa outra tecnologia em uma outra oportunidade. Quem tiver interesse, eu vou deixar o link aqui novamente, né? Para aí nesse artigo que eu escrevi, eu entro no mérito e eu sou bem mais amplo em toda essa explicação. Bom, sobre o mecanismo de reação, né, para a obtenção dessa camada nanométrica, ele é muito parecido com o mecanismo que eu já expliquei do fosfato tricatiônico, que ao imergirmos o substrato na solução nanotecnológica, de obtenção da camada nanotecnológica, né, se inicia com um ataque ácido ao substrato, a formação da zona de difusão, a elevação do pH da interface e a deposição de óxidos de zircônio sobre o substrato. Bom, a camada formada tem um aspecto que vai de dourado a levemente azul, dependendo do substrato tratado e das condições prévias de limpeza. Observando aí com a microscópio de varredura eletrônica, observamos uma camada amorfa, né, que recobre toda a superfície tratada, com certa porosidade para proporcionar aderência para o filme de tinta. E para nós verificarmos o tamanho nanométrico dessa camada, eu gostaria de fazer um comparativo com outra camada que também é amorfa, é considerada amorfa, que é a camada de fosfato de ferro. Como pode ser observado, as partículas de camada obtidas por esse nanoprocesso têm em média 20 nanômetros, né? E em uma livre comparação, nós podemos dizer, aí, observando as fotos, que as partículas de fosfato de ferro são, no mínimo, 10 vezes maiores que as do nanoprocesso. E, para finalizar essa abordagem que eu fiz, eu gostaria também de mostrar para vocês como acontece esse processo. Bom, pessoal, só para então iniciar a conclusão desse nosso bate-papo, eu gostaria de comparar essas duas tecnologias. Bom, vamos iniciar então essa comparação pela espessura da camada formada. Tá? Enquanto o fosfato tricatiônico conta com uma camada com espessura entre 2 e 8 microns, a camada nanotecnológica conta com uma camada com espessura entre 10 e 100 nanômetros, né? Realmente a diferença é muito grande.
Quanto à aplicação, né, para a camada tricatiônica, a gente necessita, em média, de 10 estágios, iniciando pelo desengraxante, um duplo enxágue, refinador, fosfato tricatiônico em si, um duplo enxágue, refinador, passivador, que ainda é muito utilizado pela indústria automotiva, e um duplo enxágue IDI. Já o processo nano nos permite ter equipamentos um pouco mais compactos, né, contando em média com 6 estágios, se iniciando pela limpeza, pelo desengraxante, um duplo enxágue IDI, a camada de conversão, o estágio de aplicação da camada de conversão e um duplo enxágue IDI. Observando aqui, a grosso modo, dá para a gente ver que a gente consegue contar com equipamentos menores e com uma menor área fabril ocupada. Sobre os resíduos formados, provenientes das reações de formação de camada, enquanto o fosfato tricatiônico forma, em média, 4 gramas de resíduo seco para cada metro quadrado tratado, o processo nanotecnológico forma até 0,1 grama de resíduo seco para cada metro quadrado tratado. Realmente é uma grande diferença. Partindo para os testes de qualidade, né, mostra aqui o teste de aderência por grade, onde nós temos resultados muito satisfatórios, sem nenhum tipo de desplacamento para as duas tecnologias. Aqui um teste de batida de pedra, seguido de um teste de ciclo misto com substrato galvanizado e pintura KTL. Também temos resultados muito satisfatórios nas duas tecnologias. E em névoa salina, com exposição de 1.008 horas, né, agora em aço carbono e com pintura e-coat, também com resultados muito satisfatórios. Para finalizar, outros pontos que nós podemos comparar. Primeiro, os maiores custos com o tratamento de efluentes, né, em destinação de resíduos por parte do fosfato tricatiônico, como a gente já comentou. A contrapartida, o processo nanotecnológico tem uma hipersensibilidade à contaminação, já o processo tricatiônico é um processo muito mais robusto nesse sentido. Devido a essa hipersensibilidade à contaminação, nós necessitamos de água DI em abundância no processo nanotecnológico, já no tricatiônico apenas nos estágios finais. Como nós já conversamos, o tricatiônico possui metais pesados e o processo nano não. E finalizando, com o tempo necessário para aplicação, que é a partir de 1 minuto e 30 segundos para o fosfato tricatiônico e a partir de 30 segundos no nanoprocesso. Esse último estágio já nos sugere também um ganho com produtividade. Bom, para terminar, eu gostaria de concluir com tentar responder a pergunta que foi o motivo dessa apresentação, desse nosso bate-papo, que eu vou até melhorar ela um pouquinho, já que há tantas vantagens significativas na utilização desse novo processo, ele é ambientalmente correto, ele não é agressivo à saúde, ou menos agressivo à saúde, por que não há uma substituição 100% nos mercados do fosfato tricatiônico? Para me auxiliar nessa resposta, eu procurei alguns profissionais da área automotiva, área de autopeças, profissionais que trabalham de forma geral com fosfato tricatiônico e pintura KTL, e a resposta que eu obtive foi praticamente unânime. Todos me disseram que, devido a essa hipersensibilidade do novo processo, o processo nanotecnológico, há uma grande insegurança na implantação. O zircônio, ele é um metal, de transição, ele é um metal muito eletropositivo, por isso ele é muito reativo. Então, quando esse banho tem contato com alguns tipos de contaminantes, ou praticamente todos os contaminantes que podem vir através da água ou do próprio substrato, fatalmente ele vai ser precipitado. Alguns desses profissionais que eu procurei, eles me comentaram sobre estudos realizados com esse nanoprocesso, que no longo prazo, conforme os metros quadrados são processados, ele deixa a desejar na repetibilidade de bons resultados. Então, essa utilização fica prejudicada. E ainda teve profissionais que, devido ao tamanho do volume
do tanque de aplicação, né, eles me passaram que não tem como correr o risco de uma troca repentina. Ele não teria como esvaziar aquele tanque enorme, né, enchê-lo novamente e montar um novo banho de uma forma repentina. E só para concluir, mesmo com esses depoimentos que eu obtive desses profissionais, né, eu acredito piamente que esses processos nanotecnológicos e processos que podem vir a surgir, né, que são ecologicamente corretos e isentos de compostos que causem tão mal à saúde, são o futuro. E que realmente é uma questão de tempo até a substituição 100% do processo de fosfatização tricatiônica. Bom, eu gostaria de deixar aqui um agradecimento especial a Produtos Quimidrim, que esse ano completa 43 anos de mercado, né, por me liberar para fazer essa apresentação, para a gente ter esse bate-papo. E gostaria de citar que todos os processos que eu apresentei aqui nessa palestra, né, a Quimidrim possui essas tecnologias e a gente tem obtido resultados de proteção contra a corrosão muito satisfatórios. E queria também deixar um convite aqui para vocês. Há mais ou menos 2 anos, através do LinkedIn, eu venho falando sobre os processos de pré-tratamento para pintura e deformação a frio através de artigos e publicações técnicas. O objetivo desse trabalho é levar informação, né, sobre esses processos, desmistificar alguns mitos que ainda existem, né, e interagir com os profissionais que têm contato com esses tipos de tecnologia. Tá? Então, quem tiver interesse em conversar, em falar mais, em saber mais, me procure lá na rede, tá bom? Bom, pessoal, há muito mais a falar sobre esses processos, né? Mas como o nosso tempo é curto, fica por hora que só o meu muito obrigado por vocês acompanharem. E é isso aí, eu estou à disposição de vocês. Obrigada, Leonardo, pela apresentação. Parabéns também, foi muito boa.